Você já ouviu falar na lança do destino, ou lança sagrada? Segundo o Evangelho de João, capítulo 19, na Bíblia Sagrada, essa foi a arma usada pelo soldado romano para perfurar o abdômen de Jesus Cristo durante a crucificação. A partir deste relato bíblico, ela também se tornou presente em diversas outras histórias, como uma referência de relíquia mística e sagrada. Grandes conquistadores da história, como Carlos Magno, o imperador Constantino, Napoleão Bonaparte, Frederic Barbarossa e Adolf Hitler, desejavam ter a posse da lança sagrada, pois acreditavam que ela traria a seu dono o poder de conquistar o mundo. E por isso, Hitler a desejava mais do que tudo. Será que ele a conseguiu? A lança sagrada de Hitler. Verdade ou mentira? Eu sou Antônio Bocco e você é bem-vindo aqui no Fatos Responde. No livro A Lança Sagrada de Hitler, o pesquisador Pedro Silva aborda diversas narrativas míticas, relatos históricos e textos religiosos que buscam compreender como esse objeto se tornou tão cobiçado por tantas pessoas na história da humanidade, principalmente para Adolf Hitler. Só que, antes de mais nada, precisamos descobrir por onde essa lança esteve até chegar nas mãos do ditador nazista. Desde o momento da crucificação de Cristo, essa lança passou a ser representada na história como uma relíquia religiosa e grande símbolo místico do cristianismo, assim como o Santo Graal, a coroa de espinhos e o sudário de Turim. Com o passar dos anos, uma lenda passou a acompanhar a lança. Quem tivesse posse do objeto receberia o poder de conquistar o mundo. O primeiro relato sobre a descoberta da lança foi descrito pelo peregrino Antônio de Piacenza em 570 d.C. O homem afirmou que viu em um dos lugares santos de Jerusalém a coroa de espinhos com que Nosso Senhor foi coroado e a lança com a qual ele foi atingido no lado. Após ocorrerem as cruzadas, essa lança passou pela mão de vários homens na história da humanidade. O imperador Constantino afirmou que essa lança o guiou nas guerras por meio da providência divina. O general franco Karl Martel usou a lança durante suas batalhas. O imperador Carlos Magno atribuiu 47 vitórias nos campos de batalha por causa da lança sagrada, e até o imperador Napoleão Bonaparte se apossou dela. Após tantos anos se passarem, a lança do destino foi propriedade da família nobre Habsburgo, na Austrália. Depois se tornou parte do Museu do Tesouro, em Viena. Em 1913, um jovem austríaco de 19 anos foi ao museu observar as relíquias reluzentes e nobres que estavam expostas, com o acompanhamento e orientação do Dr. Walter Stein. Por meio dele, o jovem ficou sabendo do histórico de poder da lança. Durante 3 anos, esse rapaz visitou o museu, fascinado diante daquele sagrado artefato. Um dia, enquanto estava de pé diante da tela de vidro, ele sentiu uma presença muito poderosa em torno da lança, e foi como se um grande destino o aguardasse. Após essa visita, ele disse: "Eu fiquei lá tranquilo, olhando fixamente para a lança por vários minutos, esquecendo de tudo à minha volta. Eu senti ainda como se eu mesmo a tivesse segurado antes, em algum século passado da história, que eu mesmo, uma vez, a tivesse clamado como meu talismã de poder e segurasse o destino do mundo em minhas mãos." Nessa época, existia uma sociedade secreta chamada Sociedade do Frio. E segundo o historiador Michael Fitzgerald, os membros ocultistas dessa sociedade trabalhavam em segredo absoluto, realizando qualquer atividade que fosse necessária para espalhar o poder ariano na Terra. Eles assassinavam, invocavam espíritos dos mortos, realizavam sacrifícios humanos e rituais de captação de forças ocultas
por meio de orgias sexuais. O objetivo dessa sociedade era encontrar a pessoa que assumiria o papel de Messias, com o propósito de liderar as pessoas da raça ariana no processo de dominação do mundo e na exterminação das outras raças, principalmente os judeus. O professor Nicholas Goodrich Clarke, chefe do Centro de Estudos sobre Esoterismo da Universidade Exeter, na Inglaterra, afirmou que o ocultismo sempre teve um papel central no nazismo. Hoje, as ideias parecem loucas, mas, na época, elas foram essenciais para dar origem ao Partido Nazista. Poucas semanas depois, o mesmo jovem que frequentava o Museu do Tesouro começou a frequentar os encontros dessa sociedade. Ele era fascinado por ocultismo, numerologia e mediunidade. Seu nome era Adolf Hitler. Em 1938, depois que ele se tornou chanceler da Alemanha e unificou a Áustria com o país nazista, ele ordenou que toda a coleção da família Habsburg fosse enviada para Nuremberg, uma cidade alemã que foi um dos locais de maior concentração nazista. Esse transporte foi feito em um trem, sob proteção da SS, um dos principais exércitos do governo nazista, e a lança sagrada foi mantida na igreja de St. Catherine, escondida. Em 1945, o exército americano invadiu a cidade, resgatou a lança e toda a coleção dos Habsburgs. Segundo Pedro Silva e outros pesquisadores do assunto, a lança sagrada realmente foi temporariamente de Hitler e de outros líderes mundiais. Mas existem mistérios que nunca terão a resposta exata. Hoje, a lança sagrada foi devolvida para o Museu de Hofburg, em Viena, e sua história permanece no mistério. Se ela realmente tornou Hitler e todos os seus antecessores homens muito poderosos, ou se foi a maldição que causou a queda de cada um deles. E você? No que acredita? Espero você aqui para muito mais no Fatos Responde. Até lá.